Voltamos. Agora você mudou de lado, Aurélio. Oi? Ok? Estão ouvindo? Sim. Beleza. Acho que todo mundo já entrou. Ótimo. Então, vamos lá. Os dois pontos aí que a Jonice e a Maria Isabel colocaram, né? Então, é isso que eu falei, a questão da leitura, né? Esses outros irmãos que estão clamando e correndo, então, isso faz parte da formação nossa. Então, assim, a leitura deve ser proclamada, né, como excelência, com seus pontos, com suas vírgulas, com seus espaços, com suas ênfases, para que os irmãos, que a comunidade possa entender. Então, a gente percebe muito isso. A pessoa começa em 200 por hora e termina em 230, quando você vê a palavra do Senhor. Então, isso existe muito. Então, não adianta. Enquanto a gente não trabalhar essa questão de formação, essa questão de chegar e conversar com o irmão, tipo, irmão, terminou a missa, a gente comentou isso na matriz, né? Terminar a missa, a equipe se reúne e, pessoal, como que foi hoje? Qual que foi a dificuldade? O que que a gente pode melhorar? Então, isso cabe à equipe de liturgia. E aí eu entro naquele melindre, né? Naquela questão do melindre. Nós não podemos... Oi? Alguém? Todos ouvindo? Pode continuar, Aurélio. Então, assim, aí entra naquela outra questão, né? Nós não podemos ter melindres, né? De chegar e poder falar com o irmão, como orientar, como auxiliar. Então, assim, a palavra de Deus, ela deve ser proclamada de maneira muito clara, muito precisa. Então, você tem que ter essa noção. Agora, se o irmão está lá proclamando e não tem essa noção, ele vai continuar fazendo isso. Aí, se você que está lá participando, exemplo da Jonice, lá na missa das 10, não tiver essa liberdade de chegar e falar com ele, ou, né, outra pessoa que está lá, aí vai continuar assim, né? Então não muda. Então a formação nossa é para isso, é para nos ajudar. Quantas vezes eu já busquei melhorar, eu já fui crescendo, ainda não sei tudo, né? Eu procuro fazer sempre da melhor maneira possível, mas é assim, isso é só com o tempo, tá? E a questão que Oi, Aurélio. Oi. Eu acho que essa técnica que você está falando sobre as pessoas lerem em voz alta, isso já é uma ajuda muito grande, porque as pessoas, né, conseguem ouvir a sua própria voz. Porque quando eu não ouço a minha voz, eu estou falando para dentro, isso dificulta eu proclamar para as pessoas. Então, é só reforçando essa questão que é muito fundamental, a questão técnica, até mesmo do microfone e tudo mais. Obrigada. Isso mesmo, Luzia. Então é uma questão. Hoje, assim, esse tema nosso é muito bacana. Então, aqui hoje é só 1 minutinho, 40 minutos que a gente vai ter, mas para vocês pensarem em casa, para vocês passarem isso para as outras pessoas. Então, nós estamos falando da formação bíblico-litúrgica, a preparação técnica, e a gente vai falar da formação espiritual ainda, tá? Então, até o nosso tempo aí já. Aurélio, um ponto que você falou e que eu acho muito importante é a questão de se estar fazendo a proclamação e sentindo o que você está falando. Eu acho que a emoção do texto que você está lendo é uma coisa muito importante, porque isso ajuda a você não falar mecanicamente,
Porque quando eu falo mecanicamente, eu vou falando uma palavra atrás da outra, uma palavra, leio rápido, né? Porque aquilo é mecânico, e não sinto. Então, sentir a emoção da leitura é muito importante. Até mesmo de procurar entrar naquele enredo, né? E isso eu sempre faço, né? Quando eu leio alguma coisa aqui em casa, quando eu leio até para mim. Então, procurar entrar no enredo do que está contando ali, porque senão fica mecânico mesmo. E quando fica mecânico, é difícil a gente conseguir passar para as pessoas essa emoção com tranquilidade. Né? Eu passo mecanicamente só. Justamente. Então, eu até coloquei um trecho aqui, eu vou ler para vocês, da questão da introdução que eu queria dar. Então, assim, o leitor, em resumo, ele deve ser ele mesmo a proclamar a palavra de Deus, sem artifícios, inúteis. De fato, uma regra importante para a própria dignidade da liturgia. Então, assim, é isso que a Arlete está comentando. Então, nós temos que ter essa noção de que nós estamos proclamando a palavra e que nós não somos atores ali. Nós não fomos contratados para chegar ali na frente e ser um ator, não. Nós temos que sentir aquele arrepio, nós temos que sentir aquela presença, né, de Deus em nossa vida ali. Tá? É algo assim, muito profundo isso. É algo que realmente, com todas as adversidades que a gente tem na vida, mas nós somos cristãos, católicos, apostólicos, romanos, estamos a serviço, e ali na igreja nós temos assim um papel fundamental. Então a gente não pode brincar de ser leitor, nós não estamos ali para aparecer. Tem muita gente que, o Aurélio está ali de novo para aparecer, ele está lá. Eu não estou nem aí, eu estou ali, a minha responsabilidade é com Deus. É com Deus. E quando a gente está em sintonia com Deus, nós temos que fazer o melhor. Então, isso é fato. Então, se eu estou ali e não estou fazendo o melhor, eu tenho que me reservar, procurar buscar o melhor e aí continuar. Né? Então, isso aí é algo que a gente não pode deixar de lado. Então, assim, voltando na questão da preparação técnica, vou ler um trecho aqui que eu coloquei para vocês. Então, assim, precisamos ter clara consciência de que exercemos um ministério público diante da Assembleia Litúrgica. Né? Então, assim, a proclamação da palavra ela deve ser ouvida por todos e de maneira clara e precisa. Quer ver um ponto bacana? Ao término do texto. Ponto. Palavra do Senhor. Eu acabei de proclamar a palavra do Senhor. Então, terminou, eu dou aquela suspiradinha, né, 1, 2 segundos, palavra do Senhor. Eu olho para a comunidade, palavra do Senhor. Olha que coisa bacana isso. Então, assim, diferente de eu terminar, né, e assim diz o Senhor, palavra do Senhor. Não é assim. Eu tenho que ter essa noção, eu tenho que saber me dirigir à comunidade. Vamos falando, mãozinha lá no lecionário, microfone na mão, olhando o lecionário e olhando a comunidade. Leia um trecho, olhe para a comunidade. Faz isso em casa, olha para a sua planta, para o gato, para o cachorro. Vai treinando em casa, isso não é brincadeira. Quando a gente precisa melhorar, a gente tem que fazer isso. Já viu aquela brincadeira que no chuveiro eu canto, tal? É mais ou menos isso. Então, a preparação técnica nossa, ela começa dessa maneira. Procura fazer isso para você ver quão grande vai ser a diferença. Tá? Isso aí é um ponto que eu coloquei aqui para a gente ter uma noção muito boa, tá? Não sei como que estamos de tempo, Arlete, já estamos aí quase 10 para as 8, ainda vamos falar um pouquinho de formação espiritual. Então, assim, vamos entrar na formação espiritual. O que é a formação espiritual, meus irmãos? É o cuidado que nós devemos ter com nós. É o cuidado que eu tenho que ter comigo, enquanto vida espiritual. Então, quando nós estamos à frente de uma assembleia, à frente da comunidade,
Então, nós temos que ter cuidado com a nossa vida espiritual, tá? Então, nós não estamos na igreja para julgar quem é o ciclano, quem é o beltrano, quem é o fulano. Toma cuidado com isso, tá? Mas eu, Aurélio, tenho que cuidar da minha vida espiritual. Como que eu vou cuidar da minha vida espiritual? Sendo um assíduo participante da Santa Missa, lendo a Bíblia em casa. Hoje, o celular, a internet nos traz uma enorme opção de você estar mais profundamente ligado com Deus. Então, isso é cuidar da nossa vida espiritual. Mais uma vez, a igreja ela não contrata atores externos para anunciar a palavra de Deus, mas confia esse ministério aos seus fiéis. Essa dimensão que eu queria colocar para vocês, ela edifica a gente enquanto servos de Deus, tá? Eu como leitor da palavra, você como leitor, então eu coloquei aqui um trecho bacana, ó. As pessoas, a comunidade, elas vão ver no leitor uma testemunha da palavra de Deus, uma testemunha que proclama a palavra e sabe que essa pessoa realmente ela está ali para proclamar. Como que eu quero colocar isso para vocês? Tipo assim, a vida que eu tenho na igreja, eu tenho que ter ela lá fora também. Não adianta lá fora eu ser uma pessoa que não dou bom dia para os irmãos, né? No meu trabalho eu sou uma pessoa terrível, aí domingo eu estou lá, não, hoje eu que vou proclamar a leitura. Tá entendendo essa questão? Isso aí é o terceiro ponto da nossa conversa hoje, é a formação espiritual. Nós temos que ter essa formação espiritual, esse controle espiritual, né? Através da oração, através dessa sintonia com Deus, né? Nós temos que falar do que nós temos. Então, assim, mas eu sou pecador, mas eu tenho minhas falhas. Sempre Deus vai ter misericórdia para conosco. O que nós temos que procurar é estar cada vez mais em sintonia com Deus. A mesma coisa o ministro da comunhão eucarística. Olha a responsabilidade que ele tem, né? A Bel, a Roberta aqui e outros. Então, assim, imagina, olha a responsabilidade que vocês têm. Isso também é um serviço. E quão grande formação, quão grande responsabilidade vocês precisam ter. É a mesma coisa que a equipe de liturgia. Eu já falei lá no começo. Nós, enquanto leitores, não podemos estar distantes da harmonia que existe entre gestos, entre símbolos, entre sacerdote. Nós temos que ter aquela sintonia com o sacerdote, né? O Luiz, lá na matriz agora, o sacristão, né? Muitas vezes quer passar alguma coisa com um olhar para nós. Então, tem que ter essa sintonia. Temos que ter um algo a mais. Não é apenas um simples momento que você chega lá na igreja, leia um texto e pronto. Não. E outra coisa ainda, a preparação técnica começa lá em casa, né? Então, como que eu vou me preparar? Tomei lá a minha cervejinha no almoço, churrasquinho, 5h30 eu tenho missa. E aí, como que fica? Bom, cada um vai ter a sua noção, tá? Mas, assim, eu tenho que chegar no mínimo, assim, 20 minutos antes na igreja. Eu não posso chegar quando o comentarista já está lá lendo as intenções. Dá para ter essa ideia também? Porque aí você chega atrasado, não tem lugar mais para você sentar lá na frente, aí você tem... Então, assim, tudo isso faz parte daquele momento que te torna mais ansioso, daquele momento que vai fazer você não ter se desligado ainda das coisas lá da sua casa, do seu dia, durante a semana, né? Os irmãos que participam durante a semana. O dia foi terrível, o trabalho foi difícil, mas você tem que se desligar para poder transmitir para a comunidade o que a leitura, o que o texto bíblico quer transmitir. Aí você proclamou de maneira sem graça, de maneira que ninguém conseguiu entender. Aí o frei, na hora que for proclamar, o padre, o sacerdote, for proclamar o evangelho e fazer a homilia,
né? Você já não entendeu nada das leituras. Aí ele quer comentar algo, e aí? Então, assim, a nossa formação espiritual, ela vai depender muito de cada um, né? Então, esse é um ponto mais delicado. Então, a formação espiritual, às vezes eu posso não estar bem realmente naquele dia, né? Posso ligar para algum irmão, você consegue hoje me substituir? Eu não estou bem hoje e tal. Então, isso é a coisa mais bacana que tem, é você ter a humildade de chegar para o irmão e falar, olha, hoje eu não estou legal, eu não vou conseguir passar isso para a comunidade. A leitura hoje é tão bela, a leitura hoje, nossa, vai ajudar tantos irmãos, talvez. É a mesma coisa o sacerdote, o padre, ele tem uma preparação, ele tem uma formação, né? Por mais que ele já está aí há 10 anos no ministério, mas sempre está formando, né? Que nem eu disse, eu comecei a participar da liturgia em 96, em 94. Então é muito tempo, mas mesmo assim dá aquele friozinho na barriga se você não está preparado. Então, meus irmãos, o que eu quero colocar para vocês assim, não que seja grave, mas é grave, tá? Então nós precisamos dar uma sacudida e começar a entrar na linha, né? Então, aos pouquinhos, esse encontro nosso hoje foi muito bacana. Então, por quê? Se a gente faz isso de 15 em 15 dias, trabalha algum tema, desperta essa vontade em você de querer ser melhor, eu gosto muito disso, no meu trabalho, na minha vida pessoal. Então, quando nós somos colocados diante de alguma dificuldade, é aí que a gente tem que crescer, é aí que a gente tem que crescer e aprimorar e melhorar cada dia mais. Então, assim, a liturgia hoje, resumindo, né, nesse pouco tempo que nós temos aqui, é de leitores apenas, né? Então, é isso que eu queria trabalhar com vocês, esses 3 pontos. A questão da formação bíblico-litúrgica, a questão da preparação técnica e a questão da formação espiritual, tá? Lembrando que cada um de nós temos nossos dons, nós temos as nossas qualidades e nós devemos estar a serviço da palavra da melhor maneira possível, tá? Então, eu volto a frisar, a liturgia não é apenas leitores, não é apenas você ir lá na frente proclamar. Então, tem N outros momentos que você pode participar da nossa liturgia, tá? Mas a questão de leitor é delicada. Então, tem paróquias, por exemplo, aqui de Campo Grande, que se você não tem uma formação mínima, você não pode proclamar. Você imagina o risco, a gravidade de uma pessoa com o microfone na mão? Isso é terrível. Então, assim, com o microfone na mão, você está ali, você pode fazer o que você quiser. Então, em alguns eventos que eu trabalho, o microfone ele não vai na mão de ninguém sem autorização. Porque se você com o microfone na mão ali, você pode, né? Pega um irmão aí que está nervoso, que brigou com a esposa, que perdeu o emprego, vai lá na frente proclamar, começa a chorar, aí dá um pânico. Pensa que isso não acontece? Em uma comunidade nossa esses tempos, da agora paróquia Santa Clara, né? Teve uma moça que foi proclamar a leitura, que ninguém entendeu o que ela leu lá na frente. Na época, eu estava na comunidade, o frei me olhou e tipo assim, tá, e aí, o que eu faço? Então, isso não pode acontecer, né? Essa pandemia trouxe algumas coisas boas para nós, essa questão do leitor, né? Proclamar as 2 leituras, então, isso é bacana. Lembra que antigamente, se não tem ninguém, e agora, o que eu faço? Não tem ninguém para a segunda leitura. Então, são coisas que vão chegando na nossa vida e que a gente tem que ver que são bacanas também, né? Então, diante da dificuldade de leitores, de irmãos para nos ajudar, então uma Santa Missa que tenha 2 já está tranquila. É melhor você ter um só proclamando de maneira clara, de maneira precisa, objetiva, do que 2 que um lá vai proclamar meia boca. Essa é a minha opinião. Então, assim, eu há muito tempo já bati nessa tecla. Quando eu estava na missa e não tinha ninguém para auxiliar, que tinha essa capacidade mínima, essa formação, eu proclamava a primeira, a segunda,
quando não tinha ninguém para cantar o salmo, era o salmo também, preces e tudo mais. É errado, né? Então aí cada um usa do seu bom senso para ver o que é melhor. Então, a questão de leitor da palavra, né? Nós, enquanto servidores, temos que se atentar para isso, tá? Temos que nos atentar para essa questão, para essa formação. Então, deixo aberto aqui, né, para questionamentos, para que a gente possa partilhar um pouquinho aí, 5, 10 minutinhos. É muito pouco tempo para a gente trabalhar, né? Mas eu quero despertar isso em vocês, essa vontade de melhorar a cada dia mais, tá? Então, essa vontade de procurar servir de maneira mais qualificada a nossa igreja. Então, essas dicas, esses pontos que eu coloquei, essa questão de você procurar sempre estar em sintonia com Deus, estar nessa preparação contínua, essa leitura em alto e bom som que a gente deve ter em casa, para você escutar o que você está lendo, isso é muito importante. Isso me dá hoje uma segurança muito grande de estar numa missa, não tem ninguém, o frei ou alguém fala, Aurélio, proclame essa leitura, eu vou na hora. Eu participei de um casamento há 2 anos, Frei Silvio que assistiu, e eu